a ordem dos acontecimentos com a igreja e com o mundo. Profeta Daniel, capítulo 9, versículo 27. Diz assim: E ele firmará um concerto com muitos por uma semana. Israel firmará o concerto com muitos por uma semana de anos. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre as asas da abominação virá o assolador. Isso é até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Então, a ordem cronológica dos acontecimentos de agora em diante com a igreja e com o mundo. Então, um acordo de paz entre Israel e palestinos, que aqui está registrado no capítulo 9 e versículo 27 de Daniel, que Israel faria acordo com muitos por uma semana. Ou seja, Israel fazendo acordo com os palestinos, Israel está fazendo acordo ali também com as demais nações do Oriente Médio. Então, acontece o acordo de paz entre Israel e Palestina, o primeiro marco. Após o acordo de paz, ou iniciando o acordo de paz, aí acontece o arrebatamento da igreja. Aí a igreja é arrebatada. Assim que a igreja é arrebatada da terra, aí o diabo é lançado na terra. A dispensação da graça que está entre nós os gentios volta para Israel, porquanto Deus não anulou a promessa que fez com Israel, porque o dom de Deus é sem arrependimento, e a promessa que Deus fez com Abraão era uma promessa perpétua. Então, a dispensação volta para Israel. E aí o início do Apocalipse, os 7 anos de flagelos, de tribulações, de dor, de ais sobre a face da terra. É o dia da ira de Deus e do Cordeiro, quando Deus estará julgando as nações. Aí no final dos 7 anos, Jesus volta com poder e grande glória. Ele vem para matar o ímpio na terra, para prender a besta, o falso profeta, e exterminar o ímpio da face da terra, e implantar o seu milênio, o milênio de Cristo na terra. Os que escaparam da besta, na grande tribulação, então entrarão para o milênio de Cristo. Aí inicia-se o milênio de Cristo na terra. Jesus é proclamado rei em toda a terra, durante 1000 anos. Satanás é preso no início dos 1000 anos, Satanás é preso para não ficar enganando as nações no reino de Cristo. No final do milênio, aí Satanás é solto. Importa que ele seja solto e sairá Gog e Magog a enganar as nações da terra. Então, aqueles filhos que nasceram no milênio, que não viram guerra, nem sofrimento, nem dor, agora eles nasceram no milênio de Cristo, um reino de paz, onde o cabrito pasta juntamente com o leão, e a criança de peito coloca a mão na toca da cobra. Então, é um reino de paz. Mas eles não estão satisfeitos com o reino de Jesus. E aí eles ficam querendo proclamar rei. Mas como o diabo está preso, e o homem sem a ajuda do diabo ele não pode agir, então eles estão querendo proclamar rei, porque eles ouvem falar que antes as nações é quem proclamava o seu rei, é quem escolhia, né, o seu rei para administrar a sua nação. Porém agora é somente Jesus em Jerusalém. Então aí é quando importa que Satanás seja solto por um pouco de tempo, e esse pessoal que está insatisfeito com o reino de Cristo, durante o milênio, os filhos do milênio, então aí começam a proclamar reinos. O Brasil, eles começam a escolher um rei para o Brasil, no Paraguai, na Argentina, e assim sucessivamente em todas as nações, então se proclama rei. E Jesus agora fica sendo rei somente em Israel. É nesse tempo que Jesus entrega o reino ao Pai, no final do milênio, e agora ele diz aos seus: Vinde bendito meu Pai, possuir por herança o que está preparado antes da fundação do mundo. É o novo céu, é a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu ataviada como esposa para o seu marido. Então, aí assenta-se o juízo final. Jesus entrega o reino ao Pai e retira com os seus para Jerusalém. E agora assenta-se o juízo final, onde Deus vai julgar
todos, os vivos e os mortos. É o juízo final. E aí os que não rebelaram contra o reino de Cristo, se manteve fiel a Cristo nesse corpo, então eles herdarão a terra, porque a terra vai entrar numa transformação, né? Vai ser novamente o Éden perdido pelo primeiro homem, Adão. Então, a nova terra, né, que Deus fará para os homens, onde os homens vão viver eternamente. Porque Deus não criou o homem para morrer. O homem morreu porque pecou, porque desobedeceu. Mas Deus criou o homem na terra para que vivesse na terra para sempre. Então, naqueles dias, os fiéis que venceram a grande tribulação e venceram a rebelião de Satanás, então entrarão para a eternidade, para viver aqui na terra, nesse corpo. E aqueles que já receberam outro corpo, em todos os tempos, no arrebatamento da igreja, e já estão vivendo num corpo semelhante ao corpo de um anjo, então estarão aí no novo céu, ou seja, na Jerusalém. Porque no final de todas as coisas, somente 2 lugares. No início também era 2 lugares. Quando diz, no princípio criou Deus os céus e a terra. E no final está escrito, né? Deus disse, e farei um novo céu e uma nova terra, aonde habita a justiça. Então, no final, no início das eternidades, então aí só haverá 2 lugares. A Jerusalém, que é o céu, naqueles dias que Jesus foi preparar, e a terra onde os homens irão habitar. E aí se chegou o final da história do homem. Aí chegou-se o dia de descanso de Deus com o homem para sempre. Amém e amém. Esta é a ordem cronológica dos acontecimentos com a igreja e com o mundo daqui para frente.